celeridade processual que matiza os horizontes dessa justiça especializada, este ato como advogado da parte mora reclamante, vem a digna presença de Vossa Excelência na prova verbal, arguir exceção de suspeição, com arrimo nos artigos 801, a linha D e 802 da série D, combinado ainda no artigo 135, inciso 5 do Código de Processo Civil, posto que, no dia 27 último do mês de abril, notadamente quarta-feira, durante a aula da professora Rosana Pereira Ferreira, o senhor Aldo Diniz ofereceu vantagens, status, privilégios para que Vossa Excelência se inclinasse ao lado dele durante essa audiência. Posto isto, a formulação encontra-se respaldo no direito e na lei, facultando a culta juíza proceder de modo a atender às razões apresentadas. Nesses termos, pede deferimento. Pergunta para o depoente qual é a política da empresa quanto à jornada de trabalho. O empregado ele registra enquanto continua no labor. Qual a política da empresa com relação à jornada de trabalho? Se existe o registro do ponto... A empresa ela prima pela ética, certo? Não é um... Preço mínimo Carrefour. Vai dar uma cesta de alimento. É o quê? Pergunta ou atividade? Não é paga-pau. Não Sou paga-pau. Nós vamos estar ganhando. Amanhã eu vou ser empregado. Não, pera, deixa eu voltar para o raciocínio. Excelência, eu tomei a liberdade e vi os autos, né? E afirmo para o senhor com toda a convicção que a alegação do reclamante não encontra guarida, né? Por favor, responda a pergunta. Eu perguntei para o senhor qual a política da empresa. Eu não perguntei o que está nos autos, nem se o senhor pode afirmar para mim ou não, porque isso quem vai me afirmar são as provas dos autos. Eu quero saber qual a política da empresa em relação à jornada de trabalho. De acordo com a política da empresa, excedido o tempo de trabalho, o empregado dele assina o ponto e vai embora. Ele não permanece. Não permanece, de forma alguma. Não permanece. Pergunta para o depoente, você pode dizer que essa mesma política era empregada no setor da peixaria. Essa política é empregada em todos os setores da empresa? Como a senhora sabe, o Carrefour... O senhor pode ser mais objetivo nas suas colocações? Eu faço a pergunta para o senhor e o senhor responde exatamente o que eu estou te perguntando. Pela ordem, excelência. Se a parte, pela ordem, se a parte sem motivo justificado deixar de responder o que for perguntado ou empregar subterfúgios, o juiz apreciando as demais circunstâncias e elementos da prova declarará de sentença que inclui o depoimento dele. Doutor, eu conheço o texto da lei e o senhor pode deixar que eu estou tratando de resolver o problema dele. O senhor pode deixar, porque aqui a presidência da audiência não é do senhor. Por favor, responda sim ou não. Sim, essa política é adotada em todos os departamentos do Carrefour, líder de vendas em Goiânia. Mais alguma pergunta? Vossa Excelência, após a reclamante ser promovida na função de peixeiro, além de suas funções, ela também era encarregada de gerenciar o setor da peixaria por ordem do senhor Zacarias? Não, nada não. Após a promoção da reclamante, a gente gostaria de saber se ela exercia a função de gerência por ordem do senhor Zacarias. O reclamante ele não tem tal atribuição e eu afirmo para a senhora que o senhor Zacarias em momento algum delegou tal atribuição ao reclamante, visto que o Carrefour prima pelo bom atendimento e o reclamante não teria as condições para desempenhar as funções inerentes ao diretor da peixaria. Você responder a pergunta. Mais alguém tem uma Pergunta para o depoente qual é a função de Zacarias no
setor que fecharia. Quantas folgas ele tinha que separar, normalmente? Doutor, o senhor me perdoe, mas qual é o objetivo do senhor com esse questionamento? Doutor, é a minha hora de perguntar. Eu não posso fazer isso. Primeiro o senhor escuta o juiz, mas todas as perguntas que o senhor está fazendo, elas constam dos autos. O senhor tem acesso aos autos. São perguntas que estão demandando a audiência e perguntas consideradas infrutíferas no âmbito do processo. Doutor, eu estou aqui de boa, né? Eu preciso que a gente segue o rito, normalmente. Então, eu gostaria que a senhora, eu repetir a pergunta. Qual é a função dos agentes do setor fecharia? Eu vou entender a pergunta do senhor. Tem mais Protestos, fato constar na ata e protestos. O senhor pode fazer contar os protestos? Os senhores poderão ser registrados em razões finais. É agora? Essa época da máquina aí. O senhor tem mais alguma pergunta? De novo, eu vou te perguntar. Quem substituiu a Zacarias na gerência quando ele tirava o fórum? Quem substituiu a Zacarias na gerência quando ele tirava o fórum? Quem substituiu o senhor Zacarias quando ele tirava o fórum? Eu não me lembro do nome, mas com certeza, com toda certeza, não se tratava do reclamante. Geralmente o superintendente. Não se tratava do reclamante? Com toda certeza. Subgerente. O senhor tem o nome do subgerente? Não, não tenho o nome agora. Mais alguma coisa? Na Semana Santa, Vossa Excelência, normalmente o período de agitação do setor fecharia, né, evidentemente, que exige um desempenho maior do empregado, que labora no departamento. Eu quero saber, nesse período, durante esse período, a reclamante ela precisava estender a sua jornada de trabalho. Entendeu? Durante o período da Semana Santa. Durante o período da Semana Santa, foi um período de agitação normal, né? Eu quero saber se a reclamante ela precisava estender a sua jornada de trabalho. Durante o período da Semana Santa, quando a reclamante substituía o senhor Zacarias, ela fazia horas extras? Excelência, a reclamante em momento algum substitui o seu Zacarias. Agora, respondendo a pergunta da senhora, todos os empregados que têm a sua jornada de trabalho são devidamente remunerados, tanto na Semana Santa quanto fora dela. Vossa Excelência pergunta sempre que havia necessidade da reclamante laborar além da jornada de trabalho, qual que era o limite de horas extras permitidos pela empresa e, por oportuno também, a reclamada ela permitia que os empregados laborassem além do período designado? Essa pergunta do senhor já foi respondida. Segundo foi colocado pelo depoente, a reclamada jamais permitiu que fosse feita hora extra. Essa foi a colocação dele. E que quando isso era feito, nos casos excepcionais em que isso era feito, o depoente já informou que era feito o pagamento de horas extras ou compensação de horas. Portanto, eu ainda seria a pergunta do senhor. Mantém protesto e satisfeito.